Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. No último domingo, a Conveste, Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, aplicou a prova da primeira edição do Vestibular Indígena Unificado Unicamp-UFSCar. No total, 1.441 estudantes realizaram o exame em 6 cidades do país: Campinas, no interior de São Paulo, Dourados, no Mato Grosso do Sul, Recife, no Pernambuco e no estado do Amazonas, nas cidades de Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Em relação à edição anterior, realizada antes da unificação do processo pelas duas universidades, foi registrada queda no índice de abstenção, de 57,6% em 2021 para 48,6% em 2022. Isso quer dizer que, dos 2.805 inscritos no vestibular indígena unificado, 1.364 não compareceram para realizar a prova. Para o diretor da Conveste, professor José Alves de Freitas Neto, apesar de alto, o índice de abstenção já era esperado. O índice de abstenção no vestibular indígena 2022, realizado em parceria Unicamp e UFSCar, ficou dentro da expectativa. Sabemos das dificuldades dos estudantes em relação a fazer a inscrição e a operacionalizar suas viagens para chegar até as cidades onde as provas são realizadas. Muitas vezes eles têm que viajar 700, 800 quilômetros ou até mesmo distâncias maiores quando tem que cruzar um estado para outro. E isso depende de um apoio de coletivos, de grupos que estão aí se organizando para poder viabilizar o comparecimento dos estudantes. Então, nesse sentido, nós sabemos, estamos na nossa 4ª edição do vestibular indígena, que nós temos uma média de abstenção em torno da metade do total de inscritos. De qualquer forma, é muito bom perceber que nós tivemos o nosso recorde do número de pessoas que efetivamente fizeram a prova. E isso nos dá condições de selecionar os estudantes que se habilitaram para a Unicamp e para a UFSCar. Ainda segundo o diretor da Conveste, a unificação do vestibular indígena pela Unicamp e a UFSCar é uma importante estratégia para facilitar a participação dos estudantes indígenas. O vestibular unificado beneficia os estudantes, pois eles fazem uma única viagem e uma única prova para poder ter acesso a 2 universidades. Muitas vezes havia uma sobreposição de locais de prova e de candidatos inscritos nos 2 processos. Então isso simplifica e permitiu que nós pudéssemos chegar a mais cidades neste ano de 2022. Na UFSCar, essa é a 15ª edição da modalidade de ingresso para estudantes indígenas e na Unicamp, a 4ª. Como destaca o professor José Alves, uma política de grande importância, não só para os povos indígenas que vêm enfrentando em diversas frentes ações visando a retirada de seus direitos, como também para as próprias universidades. Fazer esse vestibular nesse momento é um exercício também de resistência, pois sabemos o quanto as populações indígenas estão sendo ameaçadas nos seus direitos, no acesso à terra, no respeito às suas culturas, e todas essas questões que acompanhamos no nosso dia a dia. Fazer o vestibular indígena, quando a Unicamp decidiu fazê-lo, foi uma decisão que eu considero das mais nobres e das mais acertadas na história recente da universidade, pois é uma política pública que traz para o interior da universidade novos saberes, novas perspectivas, e isso nos ensina. Então, o estudante indígena, ele não apenas tem a procura de uma formação, mas ele também contribui e traz outras perspectivas em relação a temas como sociabilidade, questão da sustentabilidade e outros tantos assuntos que estão na pauta relacionada à diversidade. A Conveste já liberou a prova aplicada no domingo e deve divulgar o gabarito ainda esta semana. O exame foi composto por uma redação e 50 questões de múltipla escolha nas seguintes disciplinas: Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas. A primeira chamada de convocados para a matrícula será divulgada no dia 18 de abril. Os estudantes aprovados deverão realizar matrícula exclusivamente pela internet entre os dias 19 e 26 de abril. Estão previstas até 5 chamadas, sendo a segunda para o dia 2 de maio. Mais informações no site conveste.unicamp.br. Com colaboração de Juliana Sangion, Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.